Jornal Metropolitano. E ainda uma entrevista com o gerente do Sebrae, Edwin Aldrin, sobre os 5 anos do microempreendedor individual. Isso e muito mais você confere agora no Jornal Metropolitano. Neste mês de julho, a figura jurídica do microempreendedor individual completa 5 anos com a formalização de 4 milhões de empresários. Vendedores de roupas, cabeleireiros e pedreiros são as 3 atividades que mais atraem esses microempreendedores. Em vigor desde 2010, a lei complementar que incentiva a formalização de pequenos negócios tem se mostrado bem sucedida. O MEI é uma categoria criada através do Simples, né? É a primeira categoria, digamos assim, a categoria de entrada, que ela foi criada especificamente para aquelas empresas que faturam até R$60 mil por ano, que dá em média aí R$5 mil por mês, e que possui apenas um funcionário, no máximo um funcionário, ou não tem nenhum funcionário, e cujo proprietário ele não tem sócios, por isso que o nome, inclusive, é empreendedor individual, né? Então, esse tipo de empresa, ela foi criada com o propósito de ter um apoio maior, principalmente pelo fato de serem empresas bem pequenas e que precisam realmente ter cuidados especiais. No Rio Grande do Norte, existem mais de 100 mil empresas e cerca de 50% deste número são de microempresários individuais. A principal vantagem é do ponto de vista legal, né, de você passar para a legalidade, de você ter um CNPJ, de você poder participar de compras, né, através de empresas que vendem com um preço diferenciado para quem é empresa. A gente sabe que quem trabalha, por exemplo, na área de alimentação, é muito comum comprar de atacadistas que tem um desconto diferenciado para quem é empresa. E a seguir, para continuar falando sobre essas formalizações no nosso país, uma entrevista com o gerente do Sebrae, Edwin Aldrin. A gente volta já. Estamos de volta. No bloco anterior, vimos que no Brasil, em 5 anos, houve a formalização de 4 milhões de empresários. Esse número aumentou bastante e trouxe muitos benefícios não só para o governo federal, mas também para os trabalhadores que conquistaram seus direitos previdenciários. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o gerente do Sebrae, Edwin Aldrin. Boa noite, Edwin. Boa Seja noite. Bem-vindo ao Jornal Metropolitano. Boa noite. A gente vai começar falando sobre essa formalização, né, que foi muito rápida em 5 anos. E explica um pouquinho para a gente a posição do Sebrae nesse contexto. Isso. Um fato importante é que, primeiro que o processo ele se iniciou há 5 anos atrás, mas no Rio Grande do Norte somente há 4. Né? Então, quando alguns estados entraram digamos assim, no teste, o Rio Grande do Norte e vários outros estados não estavam ainda funcionando lá em 2010, né? Então, na realidade, quando a gente começou a funcionar de fato, 2009, desculpa, quando a gente começou a funcionar de fato no estado, foi em 2010 e boa parte do país. Então, esse número é interessante porque ele cresceu muito, e não em 5, mas em 4 anos. Né? Então, é muito mais rápido o crescimento. E o papel do Sebrae nesse processo, algumas pessoas até confundem, né? Acham que o empreendedor individual é uma figura do Sebrae. Não, é uma figura do governo federal, foi criado pelo governo federal, e o objetivo é exatamente trazer para essas empresas que estão iniciando o seu processo de formalização algo que possa ser mais simples, menos burocrático, com um custo menor, né? E o Sebrae acredita nessa ideia, por isso que o Sebrae, de fato, está muito próximo dessas pessoas, né? Orientando, dando informações, ajudando no processo de legalização, quando possível, e, inclusive, passando informações como o dia a dia da empresa, a gestão, que é uma parte muito importante. Então, esse, de fato, é o papel do Sebrae, né? Estar junto dos empreendedores, estar junto de quem, de fato, precisa estar movimentando esse país, que a gente vê hoje que eles são 50% de todas as empresas do país. Então, é o peso significativo desse grupo específico de pessoas. É verdade. Edwin, e quem pode se tornar, de fato, um microempreendedor individual? Qualquer pessoa? Que tipo de requisito é isso? Ok, existem alguns requisitos básicos, né? Dentre eles, a empresa ela só pode ser feita apenas por uma pessoa, ou seja, por isso que a gente chama-se empreendedor individual. Ele precisa ser brasileiro ou naturalizado brasileiro, e a empresa precisa faturar no máximo até R$60 mil por ano.
o que dá mais ou menos em média R$5.000 por mês. E, além disso, ele pode ter um funcionário ou simplesmente não ter nenhum funcionário. Então, essas são as condições básicas para ser empreendedor individual. Não teve nessas condições, mas estando adequado, ele pode ser na categoria seguinte, que é exatamente a da microempresa, né? E, posteriormente, empresa de pequeno porte, que é a EPP. E quais são os principais benefícios, né, que um microempreendedor ele pode ter? Bom, principalmente no sentido de por estar legalizado, ele pode ter nota fiscal, pode emitir para uma nota fiscal para alguma outra empresa que queira adquirir os seus produtos, os seus serviços. Isso é muito comum hoje no mundo empresarial, empresas buscando serviços de outras empresas, e aí a necessidade das notas fiscais. Ele pode, inclusive, comprar, muitas vezes, por um preço mais acessível, porque hoje é comum quem tem um preço diferenciado, principalmente os atacadistas, eles terem um preço específico para quem é empresa. Então, isso é importante, né? Ele consegue realmente um preço diferenciado. E participar de licitações, participar de compras públicas, né? Muitas prefeituras, o próprio governo do estado, o governo federal, tem algumas aquisições de produtos e serviços ligados ao empreendedor individual. A gente falou aqui agora das vantagens, né? Mas quais são as principais também dificuldades, que é importante a gente também falar que o microempreendedor ele pode ter também? Uma das principais dificuldades que o empreendedor tem é principalmente no sentido de capacitação, né? Ele precisa ter uma capacitação, ele precisa ter uma orientação, informação, porque muitas dessas pessoas acreditam que pela simplicidade do processo, o processo é rápido, é fácil, na internet você consegue abrir a empresa em 20, 30 minutos, né, a um custo mínimo muito baixo. Na realidade, o custo de abertura é zero, e aí as pessoas acham que, por essa simplicidade, não precisa ter os mesmos cuidados que qualquer outra empresa. E isso, muitas vezes, causa um problema na gestão da empresa. Então, é importante que as pessoas estejam conscientes de que o empreendedor individual é uma empresa como qualquer outra e precisa dos cuidados como qualquer outra. Por isso, a seriedade, por isso a importância de se preparar e de se capacitar melhor para gerir essa empresa. E o Sebrae entra aí justamente para dar essa orientação, esse apoio, caso o microempreendedor ele queira realmente, né, ter orientação a mais, o Sebrae está aí para isso. Isso, o Sebrae está desde o processo da ideia, da concepção da ideia de montar alguma coisa, até o fato da formalização, da orientação, da capacitação dessa pessoa e da preparação dele para o crescimento. Então, tem muitos empreendedores individuais aqui no estado do Rio Grande do Norte que passaram de empreendedor individual para a próxima etapa, que é microempresa. Ou seja, mostrando que há um crescimento. Então, na realidade, o empreendedor individual funciona como uma espécie de um berçário para a empresa, né? É aquele momento onde a empresa precisa de uns cuidados especiais e, a partir desse ponto aí, ela se torna, digamos assim, uma criança e já pode caminhar com as próprias pernas. E já dá esse outro novo passo, esse novo salto. Muito obrigada, Edwin, pela participação aqui no Jornal Metropolitano e seja sempre muito bem-vindo. E o Jornal Metropolitano desta quinta-feira fica por aqui. Lembrando que amanhã, devido ao Jogo do Brasil, não teremos o Jornal Metropolitano. Voltamos no sábado com os principais fatos da semana. Fique agora com o RB Notícias. Para você, uma ótima noite e até sábado. Jornal Metropolitano. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.